Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje eu vou ensinar a você a fazer beets crocante. Essa aula a gente vai precisar de chocolate fracionado para derreter e banhar. Aqui eu preciso de flocos de arroz, um pão de mel. Aqui eu cortei, já fiz mais ou menos na espessura de um dedo, de um garfinho, de espátulas. E para embalagem a gente vai utilizar os fitilhos, ou se você quiser usar um lacinho, etiqueta, aqui no caso de pão de mel caseiro, ou a sua etiqueta da sua empresa, saquinhos, aqui eu vou colocar um saquinho de celofane branco, e também eu vou dar a sugestão da gente colocar nessa embalagem aqui, certo? Então vamos iniciar a nossa aula. Então aqui para a gente iniciar a nossa aula, nós vamos cortar o nosso pão de mel, a espessura mais ou menos de um dedo, certo? Então aqui, mais ou menos a gente tem aqui, eu sei mais ou menos a espessura, vamos cortando o nosso pão de mel. Você pode também, se quiser cortar maior, aí vai depender do tamanho da sua forma que você fez o seu pão de mel. Segue cortando aqui. É interessante que esse pão de mel você faça de um dia pro outro, para ele ficar bem mais firme. Tá vendo que aqui eu deixei de um dia pro outro, ele tá firme, então é mais fácil da gente banhar. Então a gente, aqui, né, esse pedaço aqui a gente vai conseguir cortar 3 pedaços. 1, 2 e 3. E a gente vai fazendo assim em todo o pão de mel. Se por acaso você fez numa forma inteira, que no caso se fosse essa aqui, daria pra gente dividir no meio e seguir o mesmo processo, tá? O pão de mel depois, se vocês quiserem, tem já no nosso canal uma receita, eu vou deixar marcada aqui. E várias aulas lá que eu ensino a fazer um pão de mel. Mas se você não viu, deixa nos comentários que eu mando a receita. Aí você corta todos os pães de mel, assim. Tá vendo? Mesmo eu deixando de um dia pro outro, ele faz um certo farelinho. Interessante é que ele não faça esse farelo, certo? Cortado aqui todo o nosso pão de mel. Em média ele tá um dedo. Esse eu fiz nessa forma e ele ficou não muito alto, é um tamanho bom desse beets de pão de mel. Inclusive se você for no mercado, é os pronto, é mais ou menos isso. Mas aí você que decide. Mas como ele é artesanal, ele pode, tá vendo? A pontinha ele ficou mais fino, esse ficou mais grosso, certo? Feito isso, eu vou derreter o nosso chocolate. Continuação a nossa aula. Então aqui está derretido o nosso chocolate. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso floco de arroz. Aí a quantidade é você que vai decidir quanto você quer, mais crocante, menos crocante. Aqui mais ou menos eu tenho umas 150 gramas de chocolate e aqui eu tenho uns 20, 30 gramas de flocos. Eu vou pondo e vou vendo se eu acho que tá, se eu quero mais crocante, menos crocante. Eu acho mais um pouquinho, é o ideal pra gente fazer. Esse flocos aqui vai remeter àquele chocolate antigo, os mais antigos conhecem, que ainda tem hoje, o choquito. Fica muito gostoso, fica diferente, porque além de você ter o pão de mel, você depois tem a crocância dos flocos de arroz. Interessante para fazer na Páscoa também. Se você não sabe fazer ovo de Páscoa, você faz um pão de mel crocante. Eu tô dando a ideia aqui do beets, mas você pode também fazer num pão de mel grande, certo? Então aí a gente vai pegar agora o nosso pão de mel, usando esse garfinho aqui. Eu gosto desse bem fininho, que assim o pão de mel não cai. Vou jogar o pão de mel aqui. Dou umas batidinhas para escorrer. E aqui a gente já coloca o nosso pão de mel beets. O pão de mel beets pode ser vendido em cafeterias, aquele quando você senta em frente à televisão e quer comer um docinho. É uma ótima ideia para você vender
Eu dou a sugestão de você vender assim um pacotinho de 100, 150 gramas. Você pode também, eu vendo muito na época de Natal, que tá chegando agora. Você pode vender por quilo também. Fazer pacote de meio quilo, 300 gramas. E você pode vender. Então você vai aqui banhando, tá vendo que ele vai ficando, pegando os crocantes aqui. Fica bem gostoso, bem diferente. Não sei se você já tinha visto esse pão de mel assim, em flocos. Se nunca você tinha visto, comenta aí. Fala pra mim o que você tá achando dessa ideia aqui. E se você já viu, o que você acha. Você também pode fazer, eu vou dar outra sugestão aproveitando aqui. Em vez de você colocar os flocos de arroz, tem aqueles crocantes de açúcar que a gente põe no ovos de Páscoa também. Fica bem diferente. Vou fazer um próximo vídeo, eu mostro pra vocês essa ideia e tem outras ideias de beats também. Eu gostaria que vocês já, se estão gostando aí, vão comentando, vão falando aí se vocês já tinham visto, se vocês querem que eu dou outras ideias de beats de pão de mel, porque é um doce que agrada a todos. Pode ser até uma lembrancinha de casamento, põe num vidrinho com lacinho. Dá pra ter várias ideias com os beats de pão de mel. E você pode ver que é bem simples. Pode ser qualquer receita que você tem aí, que você conhece. Mas sempre lembrando, deixando de um dia pro outro essa massa descansar. Tá vendo que a minha massa ela não tá soltando nenhum farelo aqui no meu chocolate. E é bem rápido pra você fazer isso. Olha aqui. Banhado assim. Feito isso, banhamos aqui todos os nossos beats. Você tem que levar, mesmo que tiver um tempo frio e eles secarem aqui, não é o caso aqui hoje que tá quente, mas se você tá num dia frio e isso aqui já secou, você tem que levar ele na geladeira para ele cristalizar e ficar a casquinha e principalmente para ele ter brilho, ok? Então vamos fazer isso e depois a gente vai embalar. Então aqui está nossos beats, levei ele para secar, pode ver que eles estão sequinhos. Qual é o próximo passo agora? Então agora a gente vai cortar essas rebarbas aqui. Então eu venho aqui com o meu chocolate, que já tá duro, e vou tirando as rebarbinhas. Não precisa tirar muito, porque como é beats, a pessoa gosta de comer essas rebarbinhas assim, mas só pra ficar mais bonitinho assim, a gente vai cortando. Aí a gente vai fazendo isso em todos, que você acha que tem que tirar, alguns precisam, outros não, ó, também que nem esse aqui não teria necessidade. Esse aqui já tem uma saliência, pra não quebrar no saquinho, certo? Porque aí você vai colocar no saquinho, ele vai quebrar, aí pode ser aí suja o saquinho, então é mais mesmo por estética. Aqui também eu acho que tem muito, então eu corto aqui, certo? E faço isso até terminar. Aí outra coisa que eu queria falar pra vocês, esse chocolate aqui que endureceu, tá vendo? Ele endureceu. Você pode levar ele pra derreter de novo, lógico que você pode acrescentar mais chocolate e leva pra derreter. E assim, não se preocupe que o flocos não vai ficar mole, ele vai se manter crocante, porque o próprio chocolate já vedou ele de entrar ar e os floquinhos ficarem murchos, certo? Então você pode levar normalmente ele pra derreter novamente. E vai se manter a crocância dos flocos. E pode acrescentar mais, certo? Então, continuando aqui, tá? Os nossos beats todos, já recortei todos eles. Então, vamos embalar. Então, eu vou pegar aqui o meu saquinho de celofane. Eu tô usando esse aqui, o tamanho dele é 11 por 19,5. Aí, você define como você vai querer. Aqui dá mais ou menos 100, 150 gramas. Aí, você faz assim, abre ele. E eu tô aqui na minha balança e vou ver quantos eu quero pôr. Vamos lá. Vou pôr vou ajeitando aqui 2, 3, 4, deixa eu ver quanto deu aqui. Ó, deu 40,
46 gramas, vou chegar até 100 gramas. Você define se você vai querer colocar 10, 12 ou você vai por peso. 88. Ó, 102 gramas, certo? Vocês conseguem ver? 103. Aí eu venho aqui. Vou fechar o meu saquinho. Aí, como eu falei pra vocês, se você vai querer pôr... Eu vou usar esse fitilho aqui. Se você quiser pôr um lacinho. Aí eu tenho aqui essa sugestão aqui de caixinha. Mas você poderia deixar assim e colocar sua etiqueta. Ou um saquinho que tenha uma decoração, assim. Ou até mesmo você pode colocar... Assim, esse não é um saquinho, é um cone, né? Mas tem saquinhos assim, se for pra uma festa, pra um evento, que é quadradinho, você pode só pôr no saquinho assim e pôr uma etiqueta. Tem várias ideias. A ideia aqui, na verdade, é você fazer o Bits e você pôr na caixinha. Aqui na nossa caixinha, essa caixinha tem craft, tem branca. E você compra em lojas de confeitaria. Aí você vem aqui, coloca os seus Bits. Então, lembrando aqui que a gente colocou 100 gramas. Poderia aqui até 150 gramas no saquinho maior. Eu vou fechar aqui. Eu vou colocar uma etiqueta aqui de pão de mel caseiro, mas você pode pôr uma etiqueta da sua empresa. E aqui, ou no saquinho, ou aqui na embalagem, você põe a data de validade. O Bits assim... dou uma validade de 30 dias. Por quê? Porque ele não tem um recheio, então ele dura mais, certo? Então ele ficaria assim. Não tá segurando muito porque é um craft e os papel de craft ele não segura. Então aqui seria a ideia da gente fazer. Então essa foi a nossa dica de Bits crocante. Espero que você tenham gostado da aula. É só dar um like e compartilhar. E até a próxima aula. Também vou deixar na descrição o nosso curso de pão de mel de janeiro a janeiro.